Antes de começar, um recado rápido. O Parentalidade Preta é uma iniciativa independente, sem marcas, sem portais, sem patrocínio. Com valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam, você já ajuda a manter esse trabalho vivo. Você pode se comprometer de 2 formas, no apoia.se/parenta ou no Pix recorrente. A chave Pix é o pixparenta@gmail.com. Agora sim, boa escuta do episódio. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Esse episódio é a introdução do último Parenta que foi ao ar. Aqui eu apresento o contexto que gerou a troca e a troca que gerou a introdução. Basicamente isso. Se você está chegando agora, essa escuta te situa no universo Parentalidade Preta. As introduções do Parenta, que é o carro-chefe aqui, são audiodocumentários onde eu faço uma pesquisa que vai embasar a troca que vai gerar o episódio. É um conjunto total e eu desmembrei em parte para que você possa usar fora de contexto ou ouvir de novo sozinho, enfim, do jeito que for melhor para você aí. E se você quiser ouvir a troca completa, aceite meu convite e volte a alguns programas aí no seu feed, beleza? E mais uma coisa, se você tiver condições, você pode se comprometer mensalmente lá no apoia.se/parenta ou com Pix recorrente, a chave é pixparenta@gmail.com. Bom, então vamos lá. Segundo a minha convidada de hoje, o corpo é a nossa forma física de experimentar o mundo. Esse é um conceito que perdurou muito na construção desse episódio, afinal, quando acontecem coisas, a gente sente. Não há como dissociar os sentimentos das sensações. Quer ver um exemplo? Vamos fazer um jogo agora, um exercício simples. Imagina que você está relaxando seu corpo, deitado num local confortável, e subitamente um sapo molhado e gelado caiu no seu rosto. Nojo, repulsa, calafrios, arrepios. Pronto, você sentiu. O que você fez é uma coisa que a humanidade desenvolveu há muito pouco tempo: entender, organizar e agir. Mas no primeiro momento você fez uma coisa que sempre foi feita. Você sentiu e isso deu contorno ao seu corpo. Como eu disse há instantes, você experimentou o mundo. E vamos admitir aqui para nossa construção que experimentar o mundo é sentir o mundo. E se há sensação, há reação, que nem sempre é consciente. Então eu quero falar agora de uma reação que se corporizou e se transformou em revolução. Mas para falar da influência do corpo nisso, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo agora. Há algum tempo havia escurecido, e a chuva forte impregnava a trilha com cheiro de terra molhada, misturado ao da pólvora queimada que vinha de longe. Fato esse que dava um ar mais tenso à caminhada, que levaria até 1 hora até o serviço daquela noite, que seria de fogo. Aquele definitivamente não seria um dia comum. Os passos quase não podiam ser ouvidos, abafados pela força da água e pelo mato que insistia em atrapalhar. Mas isso não impediu que centenas de negros e negras de diversas fazendas se juntassem naquela noite para mais uma cerimônia de voodoo. Muitos sabiam que não seria uma cantação de pontos comum. Naquela noite, os ancestrais levariam ao fogo e ao sangue. Não era hora de cura. Não era um serviço da Guiné. Aquele era um culto puro, o mais visceral da tradição Petu. Daquele momento em diante não haveria mais paz nem beleza. Era sangue, aguardente, pimenta e fogo. O caminho levou a uma clareira. Peles negras molhadas reluziam fogo, trazendo um brilho magma às pessoas. Refeitos da caminhada, os corpos se preparavam para louvar. O apesava com a tensão de algo grande que viria a acontecer e os tambores, ainda assim, incitavam. Não era mais apenas o cheiro da pólvora que denunciava. O couro curtido acompanhava até abrir os portais de onde sairiam entidades sagradas, seres esses que não apareceram no Daomé, do outro lado do mar, pois viviam aqui, no chão dessa terra. Não demoraria, o mundo seria ouro, e ele viria construído pelo frenesi.
tambores fervilhavam e a noite avançava. Um rastro de pólvora desenhado no chão, algo que logo se tornou conhecido. No chão de terra batida, a pólvora havia sido desenhada com cuidado. Um coração, dentro dele linhas cruzadas, formando um quadriculado. No topo, uma espada. Quem estava ali não precisava de explicações. Aquele sinal era conhecido. O coração chamava a fúria protetora das mães. A espada lembrava que o amor também é luta. As linhas entrelaçadas cercavam o desenho e guiavam o caminho da força que estava sendo invocada. Aquele era um mapa espiritual, marcado no chão para que não houvesse dúvida sobre quem estava sendo chamada naquela noite. E ali, naquela clareira, encharcada de chuva e tensão, todos sabiam. Aquela marca não pertencia a qualquer espírito. Era o sinal de Exílio Dantor. Os cheiros se misturavam, café quente, aguardente, pimenta. O barulho do chicote estalava ao longo do avanço do ritmo e o frenesi aumentava. Gritos, choros, risadas e outros barulhos quebravam a consciência das pessoas. O transe se aproximava. A dona da noite estava prestes a chegar. O ritmo avançava e uma chicotada mais forte fez parecer que o tempo havia parado. A pólvora acendeu, fazendo o desenho explodir em flash de luz e fumaça ácida. Silêncio. A própria fúria está entre eles. Um dos espíritos mais rápidos e fugazes da nação Petu acabara de montar o seu cavalo. Era Exílio Dantor, que havia chegado, e ela descera no corpo da jovem Cecile Fatma. Daquele momento em diante, não se sabia distinguir quem era Exílio Dantor ou Cecile. As duas eram um só corpo e um só espírito. A cerimônia de hoje tinha caráter violento e era proposital. Tudo era proposital. O café forte mantinha todos acordados, corpos retorcidos, molhados, quentes, pulsantes, tesos e ávidos. Ali eles aguardavam o destino que aquela noite selaria. Cecile agora era Exílio Dantor. Tinha olhos verdes, herança da violência colonial entre uma africana escravizada e um europeu. Mas naquela noite eles pegavam fogo. Sacerdotisa dos Voduns, era a pessoa hierarquicamente mais elevada junto ao presidente da cerimônia. O coadjuvante era Dut Bokuman, um homem escravizado vindo da Jamaica que era muito respeitado pela sua sabedoria e liderança espiritual. Dut, o Ungan, proferiu algumas palavras e em seguida Exílio sangrou um porco preto que esperava e estava reservado para aquela cerimônia. Os presentes foram ungidos com o líquido quente do animal e tiveram suas testas marcadas. Na primeira trégua da chuva, ouviu-se um trovão estridente. Aquela era a aprovação de Xangô. E ungidos para a guerra pelas mãos de uma mulher-cavalo montada pela lua mais poderosa da nação Petu, na cerimônia do Buacaimã, que Exílio Dantor, mãe feroz, protetora das crianças, espírito das mulheres feridas pela violência colonial e protetora das mães escravizadas, os presentes começaram naquele momento a Revolução Haitiana. Certa vez, um famoso psiquiatra anticolonial disse, abre aspas, sob outro ângulo, veremos a afetividade do colonizado esgotar-se em danças que podem levar à êxtase. Por essa razão, o estudo do mundo colonial deve forçosamente buscar compreender o fenômeno da dança e do transe. O relaxamento do colonizado consiste justamente nessa orgia muscular no decorrer de qual a agressividade mais aguda e a violência mais imediata são canalizadas, transformadas e escamoteadas. Mais à frente ele continua. O círculo da dança é um círculo permissivo, protege e autoriza. Em horas fixas, em datas fixas, homens e mulheres se reúnem no determinado lugar e, sob o olhar grave da tribo, se lançam numa pantomima de aspecto desordenado, mas na realidade bem sistematizada, na qual, por diversos meios, negativas de cabeça, curvatura da coluna, o corpo todo arqueado para trás, se decifra abertamente o esforço grandioso de uma coletividade para se exorcizar, se libertar e se expressar. Fecha aspas. Aqui o doutor em questão está olhando para algo muito próximo do que no Haiti se chamava de Sévi. Na sua obra, ainda antes das 100 primeiras páginas, ele conduz uma observação de fora dos processos revolucionários, uma análise fria de quem não se deixa encantar pela religião, mas entende o valor da mesma. E mais à frente ele diz o seguinte, abre aspas novamente. Tudo é permitido dentro do círculo. E aqui eu usei o Sévi do Vodun haitiano. O
morro onde subiram, como quem para estar mais perto da lua, a ribanceira onde se deixaram escorrer, como para manifestar a equivalência da dança e da ablução, da lavagem e da purificação, são lugares sagrados. Tudo é permitido, pois na realidade as pessoas se reúnem para deixar que a libido acumulada e a agressividade reprimida explodam vulcanicamente. Execuções simbólicas, cavalgadas furtivas, chacinas imaginárias, tudo isso precisa sair. Os maus humores extravasam, estrepitosos como torrentes de lava. Um passo a mais e caímos em plena possessão. Na verdade, são organizadas sessões de possessão e despossessão, vampirismo, possessão por djinns, por zumbis e por Legba, o deus ilustre do voodoo. No caso do Haiti, Cécile Fatiman recebeu Exil Dantor. E terminando esse trecho, o doutor em questão, Francis Fanon, em Os Condenados da Terra, diz o seguinte: essa fragmentação de personalidade, esses desdobramentos, essas dissoluções preenchem uma função econômica primordial na estabilidade do mundo colonizado. Na ida, os homens e mulheres estavam impacientes, agitados, nervos à flor da pele. Na volta, a calma, a paz, a imobilidade voltam à aldeia. Só que dessa vez foi diferente. O término da cerimônia que eu te apresentei há alguns instantes, o Luá Caimã, foi o início de uma revolução que durou 4.512 dias, mais precisamente 12 anos, 4 meses e 10 dias. Como se deu a revolução e mais detalhes com certeza a gente vai voltar em algum parenta, mas por hora eu quero que você guarde o fato de que foi uma revolução que começou através do corpo de uma mulher negra, Cécile Fatiman, e é sobre esse corpo que esse episódio se constrói. Após a queda do regime na ilha, um novo fenômeno varreu o mundo atlântico, a chamada Onda Negra. Também conhecida como haitianismo, essa expressão passou a circular entre os governadores coloniais, senhores de engenho e administradores imperiais para nomear um medo muito específico: o medo de que o exemplo do Haiti atravessasse o mar. O Haiti havia demonstrado algo que até então era impensável para o sistema colonial. Pessoas escravizadas podiam se organizar, derrotar exércitos europeus e construir um país livre. A partir daí, o fantasma de outra noite, como a de Boa Caimã, começou a assombrar as colônias escravistas das Américas. Esse medo produziu efeitos imediatos, leis mais duras, vigilância ampliada, punições exemplares. Qualquer reunião de negros passou a ser vista como uma potencial conspiração. Mas a influência haitiana não passou despercebida apenas no medo. Na sua esteira vieram revoltas, conspirações e movimentos políticos que, direta ou indiretamente, dialogavam com aquela experiência radical de liberdade. Em 1798, poucos anos depois do início da Revolução do Haiti, surgiria em Salvador a Conjuração Baiana, também conhecida como a Revolta dos Búzios. Entre as bandeiras estavam a criação de uma república e o fim da escravidão. Nos panfletos distribuídos pela cidade, o exemplo haitiano aparecia como um horizonte possível. Em 1812, em Cuba, o carpinteiro artista José Antônio Aponte liderou a conspiração que pretendia derrubar o governo colonial e abolir a escravidão. Em seu famoso livro de pinturas, Aponte inclui imagens de generais haitianos como símbolos de libertação. Alguns anos depois, entre 1815 e 1816, o Haiti também oferecia apoio decisivo a um líder das guerras de independência sul-americanas, Simão Bolívar. O presidente haitiano, Alexandre Pétion, forneceu armas, navios e abrigo ao revolucionário venezuelano com uma condição clara: nas novas ações que surgissem, os escravizados deveriam ser libertos. Aqui no Brasil, o medo de uma nova Haiti também ecoava. Em 1817, a Revolução Pernambucana levantou debate sobre a independência, república e abolição, enquanto as elites coloniais observavam com preocupação qualquer possibilidade de mobilização negra. Décadas depois, em 1835, Salvador seria palco da Revolta dos Malês, o maior levante urbano de escravizados da história brasileira. O episódio mergulhou as elites do Império em pânico. Falava-se novamente do risco de haitianização do país. Foi esse medo da Onda Negra que fez um jovem baiano nascido livre e depois ser vendido como escravizado pelo próprio pai, ser vendido de Salvador para o sudeste do país. Escravizados baianos eram temidos por seu alto nível de organização política, a exemplo dos malês, o que deixou uma má fama.
Essa venda daria início à história de Luiz Gama, que você inclusive pode acompanhar lá no Parenta 3, tá lá, pode chegar. E esse é um relato próprio dele mesmo, de Luiz. Poucos anos depois, entre 1838 e 1841, a balaiada no Maranhão também assumiria contornos de guerra social. Em sua fase final, quilombolas liderados por Cosme Bento das Chagas chegaram a reunir milhares de homens em armas. E eu não deixei o Maranhão por último aqui porque eu tô te prometendo que daqui a um ano eu volto na história que tem dentro da história do próprio Maranhão. Mas eu quero que nesse momento a gente admita que essa onda negra que varreu a América veio através do corpo de uma mulher negra, Cecília Fatimã. E eu acho que aqui já dá pra gente sacar mais ou menos o que Angela Davis falava. Ela dizia, abre aspas, quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Fecha aspas. Pensando nisso, nesse momento fica a pergunta, em 2026 ainda cabem discursos que não consideram a mulher negra como agente político na construção desse nosso país, do Brasil? Eu poderia falar muito sobre isso, mas eu prefiro que você ouça a minha convidada de hoje. Bom, eu poderia terminar a resposta num redondo não, mas vamos elaborar um pouquinho. Eu acho que esses discursos, eles nunca deram conta de explicar o Brasil, a história do Brasil, mas eu acho que eles já foram menos questionados publicamente. Então a gente está num momento onde esses discursos que nunca deram conta, eles estão sendo mais publicamente friccionados. E para mim é importante referenciar esse publicamente para não comprar uma ideia de um passado passivo, onde as pessoas estavam aceitando que isso tudo que estava acontecendo. A questão é que hoje esses questionamentos eles estão vindo a público, ganhando mais destaque. E quando um discurso hegemônico ele não considera mulheres negras como agentes políticos, ele não é um discurso que é neutro, ou ele também não é um discurso que ele só está incompleto. Ele está operando, ele é um dispositivo ativo de apagamento de parte fundamental da história brasileira. Porque quando a gente vai falar de mulheres negras como agentes políticos, os exemplos são muitos. A gente poderia falar de figuras como Antonieta de Barros, Benedita da Silva, Lélia Gonzalez, Carolina Maria de Jesus, Mãe Estela de Oxóssi, Tia Ciata, Dona Ivone Lara, Neuza Santos Souza, Sônia Guimarães, Simone Maria Evaristo, Conceição Evaristo, Sueli Carneiro, Beatriz Nascimento, Jurema Werneck, enfim, poderia ficar aqui mais uma hora falando. Mas a gente também tem outros exemplos que são tão fundamentais quanto esses, que são os exemplos da experiência vivida, do cotidiano, que são as nossas tias, nossas mães, nossas avós, nossas irmãs, nossas vizinhas. Mulheres negras que no chão da vida estão fazendo acontecer todos os dias isso e historicamente fizeram. O que seria das organizações comunitárias, das iniciativas de educação popular sem as mulheres negras? Mulheres negras que muitas vezes sustentaram territórios inteiros com trabalho, com cuidado, com ética e com estratégia política. São mulheres que atuam em seus territórios, que fortalecem suas comunidades, que dão sustentação para suas famílias. Então isso mostra que a gente não está falando de exceção, a gente está falando de estrutura. Então quando esse discurso ignora mulheres negras como agentes políticos, e também vale a gente separar aqui que a gente não faz política só no âmbito partidário, mas existe a política sendo feita no chão da vida. Quando esses discursos eles se consolidam, eles não estão só apagando grandes nomes, eles estão apagando uma prática histórica coletiva que sustenta esse país. As mulheres negras, elas são parte fundante do que nós temos como Brasil hoje. Então, tirá-las dessa conta é tirar grande parte da estrutura e da história cultural do Brasil. Março é tradicionalmente considerado o mês das mulheres. Uma luta válida e necessária. Há muitos exemplos de liderança de resistências femininas no continente africano e no continente americano. Em uma breve pesquisa você vai encontrar muitos nomes, eu tenho certeza, mas para não sair sem deixar alguns nomes, eu vou te dizer alguns exemplos aqui. Além da Rainha Nani, das montanhas da Jamaica, a gente tem a força de Dandara dos Palmares, aqui no Brasil, a bravura de Bartolina Sisa, nos Andes bolivianos, e a resistência de Carlota Lucumi, em Cuba.
todas essas trajetórias convergem para a verdade de que a liberdade nas Américas foi gestada por mãos femininas, honrando o corpo que pariu a Revolução, aquele mesmo corpo sagrado e político sob o axé vodum de Cecília Fatiman e a proteção de Exílio Dantor na cerimônia do Boa Caimã, que invocou a fúria e a espiritualidade necessárias para incendiar o Haiti e romper para sempre as correntes do colonialismo, gerando uma onda negra nas Américas e no mundo. E com certeza no futuro a gente vai correr atrás dessas outras histórias. Mas por enquanto a gente vai encerrando março com o retorno da 4ª temporada do podcast Parentalidade Preta, com essa troca que vai falar sobre o poder do corpo da mulher negra. Essa introdução foi pensada como uma peça autônoma. O trabalho que você acabou de ouvir envolve pesquisa, leitura, escrita, escuta atenta e decisão editorial. Eu roteirizo, faço a curadoria, gravo, edito e finalizo cada um desses episódios sozinho. Eu escolhi separar essa introdução porque nem toda escuta acontece do mesmo jeito. Às vezes a gente precisa só do contexto mesmo. Às vezes é um ponto de partida. Como você bem sabe, o Parentalidade Preta é uma iniciativa independente, sem marcas, sem portais, sem atalhos. Manter esse tipo de cuidado dá trabalho e tem custo. Por isso, se esse formato te serviu, te citou ou te acompanhou em algum momento, eu te convido a se comprometer com Parentalidade Preta. Com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que elas sejam, você já me ajuda a manter isso tudo funcionando, sustentar novos episódios e garantir que essa travessia continue existindo. Você pode se comprometer mensalmente lá no apoia.se/parenta ou com Pix recorrente. A chave é pixparenta@gmail.com. Na descrição desse episódio estão todos os links da campanha e todos os caminhos para seguir escutando. Eu sou Diego, pai de Benjamin, Aurora e esposo de Tatiane, que está com as crianças agora para que eu possa produzir mais esse episódio, e a gente se escuta no próximo.